O pastor Orley, como eu disse ontem, é um defensor da sã doutrina. Vocês sabem que hoje a doutrina está sendo posta de lado, as experiências estão assim tomando conta das igrejas, e o pastor precisa pregar, assim diz o Senhor. Então é um defensor. Conheço o pastor Orley, conheci no ano 2000, quando fiz conferências lá em Curitiba, e tivemos um bom conhecimento. Depois retornei para fazer conferências, agora em 2001, e tem assim aumentado a nossa amizade, a nossa identificação diante daquilo que nós cremos, e a seriedade pela qual ele encara o seu ministério. Então, pastor Orley, com prazer, que entrego a palavra ao irmão para deixar aquilo que Deus tem posto em seu coração. Tudo bem. Boa noite, irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês e poder... Se não conseguir entender direito aí, irmão Joel, dá um sinal. Isto, ok. E aí a gente se ajusta ao microfone. Obrigado, pastor. O pastor Emílio já pregou em nossa igreja lá na Grande Curitiba. A Grande Curitiba é grande porque existe a cidade, a capital, e em volta dela várias outras cidadezinhas. Desculpe, irmão, a interrupção. As crianças até 9 anos. Tá bom? Pode continuar seu relatório. A Grande Curitiba, então, formada de outras cidades em volta. A nossa cidadezinha, Pinhais, não sei precisamente a quantidade de habitantes, mas ela está a 15 minutos do centro da cidade de Curitiba. Então, tudo mais ou menos próximo, e a cidade aqui parece um pouco no trânsito e também bastante arborizada. Eu quero dizer que se você está tentando descobrir como um paranaense fala, então pare de procurar, porque eu já perdi o meu sotaque. Aliás, eu estou tentando aprender como vocês falam, mas está um pouco complicado, porque fala meio rápido, outras vezes puxa um pouquinho. Então, tudo bem. Eu vim para Curitiba, do interior do Paraná. Encontrei uma baiana muito bonita lá. A minha esposa nasceu lá na Bahia, Itabuna, e aos 6 anos veio para São Paulo, capital, onde cresceu, e aí foi fazer o seminário lá em Curitiba. Eu sempre falo que ela foi para lá para casar. Eu acho que é isso. Ela briga comigo, diz que não, mas sabe como é, né? Então, se alguma moça quiser casar, pode chegar até o Paraná, e aí, quem sabe, encontra alguma coisa por lá. Tenho 2 filhos, Natan e Esther. A Esther completou 2 anos agora, dia 13, e o meu rapazinho tem 3 anos, ele fará 4 em fevereiro do próximo ano. Tem sido uma experiência um tanto difícil. Nós estávamos fora de casa há 5 dias, retornamos com os jovens, uma atividade que tivemos em São Paulo. Passei um dia com a família, retornamos para São Paulo e minha esposa ficou ali na casa da mamãe. Então a saudade já está apertando e a gente sente bastante falta das crianças. Quero pedir suas orações pela minha filha Esther. Ela tem uma certa dificuldade. Quando ela nasceu, Deus já vinha nos preparando, e eu não entendia qual a razão de às vezes acordar à noite e ficar angustiado e orando pela criança. Quando ela nasceu e completou 5 meses, ela não segurava nem a própria cabeça. Nós levamos ao médico e, fazendo exames, descobrimos que ela nasceu com uma microlesão no cérebro. Essa microlesão, ela poderia desencadear vários problemas: epilepsia, cegueira, problemas na fala, problemas nos movimentos,
ela tinha as mãozinhas viradas para trás, e nós nos colocamos em oração, agradecendo a Deus, sabendo que a aprovação vem dele para o nosso crescimento. E começamos o tratamento, que é apenas fisioterapia. Fazendo o tratamento, Deus tem abençoado muito, e eu estava orando para que agora, quando completou 2 anos, ela começasse a andar. Ela já está ficando em pé, ela vai de um local para outro, segurando nas coisas, sobe em cima do sofá, vira, ao contrário, e fica pulando e tentando dar cambalhota. Então ela já está dando trabalho. Mas peço aos irmãos a sua oração, suas orações pela saúde da Esther, que ela possa andar logo e também falar, que ela ainda está devagar. O que ela fala é dá, deita, papá. Papai é papai. Então peço suas orações nesse sentido. O pastor Emídio é uma pessoa singular para nós. Sabe quando você encontra um irmão bem mais velho? Então, acho que foi o caso. Encontramos um irmão bem mais velho e tem sido uma grande alegria estar aqui, aumentando esses laços de amizade. Também quero agradecer aos irmãos, pastor, sua esposa. Eu até anotei para não esquecer, já fechei aqui e estava esquecendo. Pela hospitalidade, temos comido muito bem e tem sido bastante divertido o tempo ali com as crianças, Caio, Fernanda. E está sendo realmente um tempo muito especial. Também agradecer aos irmãos pela gostosa feijoada. Eu estava querendo comer carne de sol, tinha na feijoada. Aí o irmão diácono, onde está? Aqui. A irmã preparou uma macaxeira, lá a gente chama de mandioca. Levou para lá com aquela carne de sol. Eu falei, meu pai, olha que bênção. Aí eu perguntei, mas vocês não vão comer? Olha, a esposa do pastor marcou um ensaio do coral, não vai dar, não sei. Mas irmãos, foi gostoso. Hoje de manhã eu peguei o último pedaço de carne seca, macaxeira e mandei brasa. Estava uma delícia. Muito bom. Coral, parabéns coral, vocês cantam muito bonito. Eu não tinha assistido, e olha que o coral da nossa igreja é bom. Aí eu falei, pastor Steve, o nosso coral lá está uns 70% do deles, de qualidade. Estou muito alegre de vê-los cantando assim. Gostaria de ter a cópia daquele Aleluia de Handel ontem. E foi esse que eu falei ontem, né? Que cantaram ontem. Aquele hino, quando a minha mãe estava grávida, ela conta que quando eles cantavam esse hino na igreja, eu ficava mexendo. E ontem foi meu aniversário, e quando começou a cantar aquele hino ali, olha, mas foi muito especial. Então, quero a cópia. Também a cópia daquele cântico que vocês cantaram agora há pouco, pastor, não o Deus tem um plano, mas o outro. Ok? Joia. E tenho dito. Muito bom. 1 Reis, capítulo 18. É uma dificuldade pregar depois que o pastor Steve prega. Ele tem um estilo muito especial, tem o poder de Deus na vida, e é uma grande responsabilidade pregar depois dele. Mas temos orado a Deus que esta mensagem possa vir de encontro aos seus corações, aos nossos corações nesta noite. Certamente Deus tem algo muito importante para falar a você e a mim hoje à noite. O nosso texto encontra-se em 1 Reis, capítulo 18, começando com o versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor,
Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para que em vida conservemos os cavalos e mulas, e não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi sozinho por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se sobre o seu rosto e disse: és tu o meu senhor Elias? E disse-lhe ele: eu sou. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém ele disse: em que pequei para que entregues a teu servo na mão de Acabe para que me mate? Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. E agora dizes tu: vai, dize a teu Senhor: eis que aqui está Elias. E poderia ser que, apartando-se eu de ti, o Espírito do Senhor te tomasse, não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me mataria. Porém eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não disseram ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova, e os sustentei com pão e água? E agora dizes tu: vai, diz a teu Senhor: eis que Elias está aqui, ele me mataria. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, dando graças por encontrarmos exemplos assim de Elias, deste mordomo fiel que escondeu os profetas da perseguição e da morte. Nós pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito venha hoje à noite fazendo a obra em cada coração, nos ajudando a entendermos que somente o Senhor é Deus e que não deve existir qualquer outra coisa em nossos corações. Rogamos a Tua bênção no nome de Cristo Jesus. Amém. Nos dias de hoje nós temos enfrentado como igreja um tipo de idolatria que é terrível. Não falamos daquela idolatria de imagens, procissões, rezas. Falamos de uma idolatria que invade a igreja, aquela idolatria que chama-se a vontade do homem. Ele começa a colocar Deus em segundo plano, vai se aproximando dos seus desejos e cada vez mais se afastando de Deus. A igreja passa por um tempo difícil de apostasia. A Bíblia já nos fala que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E eu espero que o amor não se esfrie na sua vida. E a maneira de nós renovarmos o nosso amor para com Deus, a maneira de nós voltarmos a adorarmos a Deus e o servirmos com alegria, com prazer, com felicidade, é colocando Ele no devido lugar. E o devido lugar é o primeiro, porque Deus não negocia a sua honra, a sua glória, a sua majestade. Ou nós colocamos Deus em primeiro lugar, ou estaremos fora da vontade dEle e pecando. Neste tempo Israel estava numa encruzilhada. Eles tinham um rei terrível, com uma esposa pior ainda, e eles estavam aqui ao ponto de tomarem uma decisão:
ou nós vamos seguir o Deus Jeová para sempre, ou nós vamos descambar para a idolatria. Como 1 João nos fala, a tendência natural do homem é descambar para a idolatria, é descambar para o mal. Então a nação estava indo em direção da idolatria, se esquecendo de tudo que Deus havia feito por eles e neles. Levantou-se então esse profeta e Deus o chamou: Elias, vai lá e desafie Baal, desafie os seus profetas, desafie esse rei e mostre para eles que somente eu sou o Deus único e verdadeiro. E então o profeta foi, mandou recado para o rei e confrontou a idolatria. Quem foi Elias? Capítulo 17, verso 1 nos traz a informação de quem era Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Era um israelita, morador de Gileade, cidade localizada na banda oriental do rio Jordão, um homem da tribo de Manassés, um homem de oração. Ele orou para que não chovesse na terra. A terra encontrava-se em grande idolatria, e a maldição de Deus veio e caiu sobre eles, para que não caísse nenhuma chuva ali, porque estavam desviados de Deus. Ele também desempenhou um trabalho importante em favor da pureza espiritual de Israel. No capítulo 18, versos 17 e 18, ele lança o desafio. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim, seguiste aos ídolos. Ele também lançou um desafio para que ajuntassem o povo. Verso 19: agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Desafiou-os. Agora imagine a situação: um profeta, aparentemente sozinho, ele tinha outros que estavam também seguindo a doutrina de Deus, também rejeitando aquela idolatria, mas aquele que levantou-se abertamente, declarou um desafio único diante de todo o povo, foi Elias. Manda reunir todo o povo no Monte Carmelo, manda chegarem todos esses profetas, para que venham, e nós vamos fazer um teste. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, lançando o desafio, ele foi para executar o juízo. No versículo 30 ao 39 nos dá a informação de que eles montaram ali um altar, pegaram um sacrifício e começaram a clamar por Baal. Foram caminhando em volta daquele sacrifício, foram chamando, e Elias, sem temor algum, perguntou: olha, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja em viagem, cadê o Deus de vocês? Cadê o fogo? E chegou o meio-dia, e aqueles profetas andando em volta ali, se retalhando, se cortando, se chicoteando, e sangue vertendo de seus corpos, mas o seu Deus falso não respondeu. Do mesmo modo, Satanás, ele vem trazendo coisas para você, mas na hora que você mais precisar da ajuda dele, ele vai te deixar na mão.
Ele pode te enganar, pode te colocar numa cilada, numa arapuca, pode te dar muitas coisas, mas no final ele vai requerer a tua alma, porque na hora da dificuldade ele não virá ao teu encontro. Ouvi de um homem, nós ganhamos essa família para Cristo, ele permaneceu 30 anos no Espiritismo. Tinha um centro de adoração aos demônios na própria casa. Pai de santo. E ele falou: pastor Orley, durante 30 anos o diabo deu com uma mão, e quando a gente estava bem, ele ia e tirava tudo. Um dia ele estava no Mato Grosso, era o caminhoneiro, parado na pista, uma pista mais plana que a minha mão. De repente, toda aquela carga caiu de cima do caminhão. Mas ela não caiu para os lados, ela não caiu para trás, ela simplesmente saiu de cima do caminhão e caiu. E aquele homem, cansado de ser oprimido pelo diabo, ele foi e converteu-se a Jesus Cristo. E atrás de cada ídolo existe um demônio querendo aprisionar você. Seja o dinheiro, seja a fama, seja um negócio, seja um trabalho. O inimigo vem tentando te aprisionar. Agora, você pode decidir escolher por Deus. O versículo 30: então disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego, uma valeta, em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Cabia ali muita água. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Quanto tempo fazia que não chovia naquela terra? Quanto tempo? 3 anos e meio. Agora, como é que estava aquela terra onde ele montou o altar? Encharcada de água, com a grama verdinha. Como é que estava? Seca, totalmente seca. Aí, olha, 4 cântaros desse tamanho, mandou encher de água. Agora, onde é que tinha água? Onde tinha água? Próximo ali, apenas no mar. Correu, buscaram aquela água, trouxeram. O que fez? Derramou tudo aquilo sobre o altar. Fazei segunda vez, mais 4. Fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego se encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os outros profetas estavam todos olhando, reconheceram ser Deus, o Deus de Elias, o único verdadeiro. Mas ele não deixou barato. Ele foi e executou juízo. Vocês fizeram desviar o meu povo, o povo de Deus, dos seus caminhos. Agora não vai ficar barato para vocês não.
Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal. Quantos profetas? 850. Que nenhum deles escape. E lançaram mão. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Agora, já nós vamos chegar a entender qual a razão, ou como é que nós devemos agir hoje com respeito a esse texto. Então veja, ajuntou o povo, ajuntou os 450 profetas de Baal e mais os outros 400, desafiou-os. Deus respondeu a oração daquele homem, e ele completou a obra por ordem de Deus, executou aquela turma. Você, eu, precisamos decidir quem é que vai ser Deus em nossas vidas. E tendo decidido pelo Deus verdadeiro, nós temos que pegar tudo o que é idolatria e jogar fora, executar juízo. Se é necessário dar as costas a alguns que estão negando a palavra, que seja. Se é necessário romper laços de amizades, não tem problema, porque importa que obedeçamos a Deus muito mais do que a homens. Hoje à noite, quais são os ídolos que estão no seu coração? Você está mantendo certas amizades porque você não quer ser mal educado, porque você não quer ser chato? Será que Deus está concordando com isso? Nós somos chamados para sermos povo santo, povo separado, e muitas vezes vamos ter que cortar relacionamentos. A minha família, houve um tempo que todos estavam na igreja, todos estavam servindo ao Senhor, mas de alguns anos para cá, minha irmã e meu cunhado desviaram-se de Deus. Sábado passado nasceu a filhinha. Eu estava orando pela misericórdia de Deus naquela vida. Hoje eu nem sei se aquele cunhado é salvo. Sabe, irmãos, eu já não passo mais tempo como gastava e como gostava de passar tempo na casa dos meus próprios pais. Eu ia a cada tempo, eu estava lá, 120 quilômetros de onde eu moro. Gostava de passar dias lá, mas agora a própria comunhão com os meus pais está afetada, porque eu chegando ali, eles também estarão lá, e eu não posso ter comunhão com eles. Eu vou lá, eu visito, tento conversar, tentamos confrontar, mas simplesmente nos deram as costas. Mesmo que seja parente, que seja irmão, você e eu temos que amar Jesus Cristo acima de qualquer coisa. Não podemos dar as costas para Deus. Não podemos deixar Deus em segundo plano. O que é que nós precisamos fazer para que a idolatria dos nossos corações seja removida? Nós precisamos reconhecer que somente Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, lemos o seguinte: ouve Israel, ouve a igreja da cidade satélite, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro. Existem muitos outros falsos, mas o único Senhor, o único verdadeiro é Deus. Deus é o único que merece toda a honra e toda a glória. 1 Timóteo 1,17. Deus é o único que merece o nosso respeito, a nossa adoração, a nossa honra, a nossa glória. Ora ao Rei dos céus, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. E a igreja diga amém. Deus é o único que merece toda a nossa honra. Deus é o único que merece toda a nossa adoração. Deus é o único que domina sobre tudo e todos. Judas, verso 4.
Gênesis, Êxodo, Judas, verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem dissolução à graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Ou você tem traído o teu Salvador? Deus é o único Salvador, verso 25. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade, domínio, poder, e agora e para todos sempre. Quantos e quantos crentes não conhecem os 10 mandamentos? Eles acham que porque está no Velho Testamento não precisa ler, não precisa observar, mas os 10 mandamentos devem ser observados sim, porque Deus condena toda idolatria. Você e eu temos que pegar esta Bíblia, temos que chegar aos nossos parentes, temos que apresentar que Deus exige exclusividade. Ou é tudo ou é nada, porque Ele não aceita o segundo lugar. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Te tirei do mundo, te libertei das garras de Satanás, te libertei do inferno. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Você quer Deus contra você? Então deixe os ídolos no seu coração. Ele vai te visitar. Ele não vai deixar barato, não, porque Ele exige exclusividade. Marido, você cederia sua esposa para outro homem? Jovem, você cederia sua namorada para outro rapaz? Pois a Bíblia fala lá em Tiago: adúlteros e adúlteras, infiéis, porque está deixando sua vida, dando lugar para outras coisas. Veja a comparação que Deus faz lá em Tiago, de adultério. E quantos estão nessa condição? Eles não admitem emprestar sua esposa para o vizinho, mas eles negam Deus no seu coração e adulteram em suas vidas, no seu dia a dia. Devemos reconhecer que Deus único exige santidade em nossas vidas. Hebreus 12:14, tivemos a semana dessa conferência, então pode ler depois. Uma vez decidindo deixar a idolatria, nós precisamos tomar certos passos. Nós devemos falar toda a verdade para todos aqueles que estão ao nosso redor. Você está disposto a levantar a sua bandeira e declarar: eu sirvo a Deus? Pode ter 850 profetas seguindo o diabo, pode ter os meus parentes, amigos fazendo tudo isso, mas eu vou seguir a Deus. Eu vou levantar a minha bandeira, eu vou negar a minha vontade, vou me submeter a Deus. Você está disposto a declarar a verdade? É fácil dizer que Deus ama o mundo, mas é difícil lembrar de João 3,36. Lá no evangelismo vem aquela turminha: Deus ama papai, Deus ama a mamãe, Deus ama o mundo, Deus ama você, então você está salvo. E eles vão negociando, mercadejando a graça do bom Deus. Não podemos falsificar o evangelho
de acordo com a vontade do homem. Temos que pregar o que é que Deus nos diz. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, não verá a Deus, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se é difícil ter inimigos aqui na terra, imagine ter Deus sendo seu inimigo. E é exatamente isso que diz. Deus se torna seu inimigo quando você dá as costas a Jesus Cristo, quando você o rejeita. João 3,36, portanto, fala de uma condenação vindoura. Condenação esta que o próprio homem decide. Não é Deus, é o homem. Está nas mãos do homem decidir ou serve a Deus ou lhe dá as costas. Ainda Lucas 16, versos 23. Lucas 16, verso 23. Diz: e no Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, outro nome para céu. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Você crê no inferno? Um dos grandes evangelistas do passado declarou o seguinte: mesmo que Deus não tivesse deixado a Bíblia, Deus colocou dentro do homem uma voz, a sua consciência, que lhe avisa sobre o inferno. Qual a razão de você sentir esse vazio? Qual a razão de você sentir essa falta de paz? Qual a razão de você ter medo da morte? Você não sabia o dia que ia nascer, não sabe o dia que vai morrer. Os médicos estavam falando: olha, a filha da minha irmã, a Gabriele vai nascer lá pelo dia 13 em diante. Eu falei: pronto, vai nascer no dia do meu aniversário, porque a minha Esther me traiu. Era para ela nascer no dia 15 de setembro, ela nasceu no dia 13, e é o aniversário da minha irmã. Eu falei: agora você gerou uma filha, mas ela vai te trair, ela vai nascer no dia 15. Mas ela foi mais esperta, não queria nascer no dia de um tio feio. Aí eu já vou ter um tio feio, mas imagine nascer no aniversário dele ainda. Aí nasceu no dia 6. Você não sabe o dia que ia nascer, você também não sabe o dia que vai morrer. Está preparado para o encontro com Deus? Você é crente, você se diz crente, você tem a vitória sobre o pecado, ou você é dominado por ele e você vive no pecado? Eu prefiro que você volte para casa hoje à noite um tanto preocupado, do que você diga: pastor, não falou nada comigo. Os homens estão aí dizendo que todo mundo está salvo, estão negociando algo eterno, e no final muitos estarão no inferno, porque eles não têm a coragem de dizer: o inferno existe. Se você não vence o pecado, se essa mensagem não fala ao seu coração, então a pergunta é: você é salvo? Se você morresse hoje, você tem certeza absoluta que iria para o céu? Nós precisamos falar a verdade a todos. 2 Tessalonicenses capítulo 1. 2 Tessalonicenses 1. Segundo aos Tessalonicenses capítulo 1, começando com o versículo 7. E a vós que sois atribulados, você que está aí com problema na família, dificuldades, doença, talvez perda de um emprego, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus
desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança. E a coisa agora tem o outro lado da moeda. Tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Aqui nos fala de dois grupos. Para um grupo Deus vai se manifestar e será bênção e glória, mas para o outro, terror e dor eterno. Da mesma forma que você vai perder esse óculos feio que você usa, da mesma forma que você vai ganhar perfeição física para gozar do céu com Deus, se você não receber Jesus Cristo como Salvador, você também vai receber um corpo para sofrer toda a eternidade. Quanto é uma eternidade? Um certo homem falou assim: a eternidade é comparada como se a cidade satélite fosse uma grande montanha. A cada 100 anos vem um sabiá, limpa o seu bico de um lado e do outro na montanha e vai embora. Passam-se mais 100 anos, ele volta, limpa o seu bico de um lado, do outro, vai embora. Depois que a grande cidade satélite, aqui é cidade ou é bairro? A grande Natal, que coisa, eita, ninguém fala nada. Depois que o bairro tiver virado uma pedrinha desse tamanho, vai ter se passado um dia da eternidade. Você está disposto a levantar, pegar sua Bíblia e declarar: eu vou seguir ao único Deus, custe o que custar, mesmo que os outros não queiram? Eu vou, porque o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O profeta que ousou pedir a prova de fogo: não podemos nos conformar em apenas seguir a Deus, temos que demonstrar tanto aos fiéis quanto aos infiéis e aos incrédulos que Ele, Deus, é único e verdadeiro. Caso contrário, se tomarmos o caminho mais fácil, o caminho do comodismo, o caminho da apostasia, o caminho da frieza espiritual, nós passaremos a história como mais uma religião fria, morta e sem vida. E lá no céu, se você é salvo, você vai olhar para o inferno e vai contemplar toda a sua família e seus amigos queimando. Se Cristo voltasse hoje, o Evangelho se você morresse hoje, e vamos dizer que você é o único crente no mundo, será que o Evangelho iria ter continuidade por causa do teu testemunho ou iria acabar? Temos um jovem lá na cidade de Marilândia. Ele começou um trabalho numa cidadezinha perto, Apucarana. Essa cidade, apesar de ter o nome indígena, Apucarana, que quer dizer mais perto do Criador, uma cidade idólatra, esse jovem começou um trabalho e alguns meses depois ele faleceu. 18 anos, tomava alguns remédios e morreu. Mas hoje levanta-se uma igreja por causa do testemunho daquele jovem. Por causa do seu testemunho, os seus parentes vão se converter? Ou por causa do seu testemunho, eles irão ao inferno? Precisamos, portanto, nos levantar, pegar nossa Bíblia, desafiar o mal
mortificar nossa carne e fazer a vontade de Deus, sendo testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo. O profeta ousou orar. Você está lá na sua vidinha, de repente alguém chega e fala: ah, mas você é crente mesmo? Você deve colocar as coisas diante de Deus. Você deve pedir do céu o fogo da santificação. Você deve pedir a Deus provas na sua vida de que Ele está do teu lado. Você, eu, temos o acesso à presença de Deus. A oração move montanhas. Montanhas terrenas e espirituais. Clame a Deus para que Ele santifique sua vida, para que Ele te dê o poder de ser testemunha. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Você tem suas orações respondidas? Há certos crentes que eu tenho medo das orações deles. Falei, pastor Steve, olha, tem 2 homens que eu tenho medo que orem por mim. Eu vou procurar andar certinho, porque se o senhor ou o pastor VW orar por mim, ai de mim. Os seus parentes, os seus amigos, eles têm medo de você. Não é que o temor de Deus, quando o povo de Israel estava entrando na terra, o temor, o pavor de Deus foi adiante deles, colocando respeito e medo por onde passavam? Pode ser o inimigo que for, ele vai pensar 2 vezes para se levantar contra você. Mas é necessário que você esteja com intimidade com Deus, andando com Ele. Aí Ele vai te ouvir e vai te honrar. Deus responde orações. Deus te vê dando testemunho dos grandes feitos dele na sua vida. Assim como Elias pediu a prova de fogo, peça que Deus confirme as obras de suas mãos, para que todos vejam e saibam que Ele, o Deus que fez o céu e a terra, está contigo. O profeta que devemos imitar, enquanto os incrédulos não virem os céus responderem com fogo, não hão de reconhecer que só o Senhor é Deus. Estarão pensando que não há qualquer diferença entre o nosso Deus e os seus deuses. É o que acontece quando existem crentes só de fachada. Precisamos de crentes que se posicionem, de crentes que clamem fogo dos céus, de crentes comprometidos com Jesus Cristo. Hoje retornarmos aos padrões da palavra. Precisamos de um avivamento espiritual. Para isto, preciso me apegar à palavra. João 17:17. Preciso orar mais. 2 Crônicas 7:14. Preciso me santificar. Hebreus 12:14. Leamos Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amigo, você precisa decidir, você precisa aceitar que a vida cristã é uma decisão. Não é um sentimento, o sentimento muda. Você decide seguir a Deus, e Ele vai te dar o poder para vencer o pecado. Concluindo com Tiago 5, versos 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Clame a Deus pelo fogo santificador do Espírito Santo. Clame a Deus pela vitória do pecado em sua vida. Clame a Deus para que você seja uma testemunha
que traz honra e glória a Jesus Cristo. Pastor Mídio. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos falar com Deus neste momento. E Deus conhece muito bem o seu coração. Deus conhece a sua vida e como você tem encarado a parte espiritual, a comunhão com o Senhor. E nós também queremos fazer um apelo nesta noite para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador pessoal. O pastor Orley disse que a vida cristã não é um mero sentimento. O sentimento passa, mas é necessário que a pessoa faça uma decisão, e decisão esta de aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. O homem sem Deus, sem Jesus Cristo, ele fica vulnerável, a exemplo do que a mensagem mostrou, o povo de Israel, naquele período, adorando a falsos deuses, caindo na idolatria, mas há um Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que mandou o seu Filho a este mundo para que as pessoas fossem salvas. E se Deus falou ao seu coração nesta noite, se você sente em seu coração que você precisa mudar de vida, como sugeriu a mensagem, então nesta noite faça a sua decisão, entregue a sua vida para que Jesus Cristo seja o seu Senhor, seja o seu Salvador. Há alguém que quer fazer essa decisão nesta noite? Levante a sua mão, por favor. Se alguém quer fazer essa decisão, entregando assim a sua vida a Jesus Cristo para ser o seu Salvador, o Senhor da sua vida. É isso que Deus quer da sua vida, ser seu Salvador, ser o Senhor da sua vida. Temos alguém nesta noite que quer fazer a sua decisão? Eu sei que é uma responsabilidade pessoal, é algo muito pessoal, é entre você e Deus. Temos alguém? Nós estamos chegando ao término do trabalho e, como eu disse, é uma decisão muito pessoal. E o poder de Deus é tremendo, o poder da palavra do nosso Senhor. E minha sobrinha, vou pedir que ela venha aqui à frente, Josenísia pode até vir com ela. Ela hoje à noite, chegando à igreja, me procurou e fez uma entrega pessoal, aceitando Jesus Cristo como Salvador. Veja o que a Bíblia diz, né? Um planta, outro colhe. Eu tenho certeza que ela me disse que as conferências foram uma bênção na sua vida, mexeu demais com a sua vida, e ela vem com a sua filhinha. E isso causa assim, felicidade a gente ganhar alguém da família. Vocês sabem que muitas vezes é mais difícil até a gente evangelizar a família. Às vezes a gente fica até somente com a vida, procurando que Cristo seja visto na nossa vida, e às vezes vem também as oportunidades. E eu louvo a Deus porque durante as mensagens Deus pôde trabalhar o seu coração, e hoje ela chegou muito convicta, dizendo que quer mudar de vida, que quer Jesus Cristo, e nós oramos com ela. Mas é importante que a Bíblia diz que aquele que me confessar publicamente, eu também o confessarei diante de Deus, e foi bom ela fazer assim, essa confissão pública. Então, graças a Deus por isso. Nós vamos ficar em pé agora, vamos orar ao nosso Senhor, vamos pedir pela vida de Paula e Dê, vamos pedir pelas nossas vidas. Não sei se temos mais alguém que quer aceitar Jesus. Será que temos aqui nesta noite alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo para ser o seu Salvador? Não oferecemos religião. A nossa igreja não pode te salvar. Religião nenhuma pode te salvar. Somente Jesus, que morreu no Calvário, é quem pode te dar a vida eterna. Agora é necessário, a exemplo do que Paulo Aide fez, que você também aceite a Jesus Cristo como Salvador. Então oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Ó Deus, nós cremos no poder do Teu Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, que a salvação não há nenhum mérito pessoal. Foi o Teu Espírito Santo que trabalhou nessa vida, à luz da Tua Palavra, convencendo, ó Deus, da necessidade do homem a aceitar a Jesus como Salvador pessoal.
Te louvo pela vida de Paula Aide. E te peço a Deus que o Senhor a abençoe nesta nova vida, como nos diz a tua palavra em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E a Deus agora como tua filha, como nova criatura, que o Senhor esteja abençoando. Sabemos, ó Deus, que as provações virão, mas que ela sempre esteja olhando para Jesus Cristo, para o Salvador, para o consumador da fé. Pedimos também, ó Deus, a tua bênção, ó Pai, para a sua filhinha, que ela cresça em teus caminhos e que também viva para a tua honra e a tua glória, pois nós oramos gratos ao Senhor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Obrigado. Então, tá bem, nós estamos chegando ao término do trabalho. Quero agradecer ao pastor Orley mais uma vez pela mensagem e por ele ter vindo de tão longe para nos abençoar com a palavra de Deus e desfrutarmos assim dessa comunhão tão boa esses dias. E o pastor Orley é assim um companheiro do pastor Steve. O pastor Steve hoje está pregando lá na igreja em Santa Catarina.